Danilo é do Palmeiras. Segundo o repórter Robson Morelli, o Botafogo aceitou a proposta do Verdão e ele vai jogar algumas temporadas aí. A gente vai bater um papo nesse vídeo. Gostaria muito da sua opinião relacionado a isso. E também sobre Palmeiras topa negociar Luigi e aguarda a proposta oficial pelo jovem centroavante. Nos planos do Abel Ferreira, Luigi não faz parte, então provavelmente ele vai ser negociado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço para você que não conhece o nosso trabalho e, por gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. E a última coisa que o Titio Zé vai pedir, o seu like. Ajude-nos nos like, que aí o YouTube vai entregar o nosso conteúdo para outros palmeirenses. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. E vamos aos fatos, vamos falar sobre esse Palmeiras aqui. E essa novela Botafogo, Palmeiras, barra Danilo, barra, sei lá, empresário, enfim. Botafogo aceita a proposta e Palmeiras fecha a contratação de Danilo por 145 milhões, diz jornalista. O Alviverde Glorioso chegará a um acordo, possivelmente nos próximos dias aí, para a transferência do volante da seleção brasileira por um vínculo de 5 temporadas, diz Robson Morelli. Para quem não conhece, vá no Twitter que vocês vão ficar sabendo sobre. O Palmeiras está muito próximo de anunciar seu primeiro reforço na atual janela de transferência. Segundo o jornalista Robson Morelli, do portal The Football, o Botafogo aceitou a proposta de 25 milhões de euros, cerca de 145 milhões de reais na cotação atual, pelo volante Danilo, que assinará o contrato válido por 5 temporadas com o Alviverde. O bom filho, a casa torna. Essa é a grande verdade. De acordo com a publicação, os clubes já chegaram a um acordo pela transferência e discutem apenas os detalhes da forma de pagamento. Com isso, o volante deve se apresentar ao técnico Abel Ferreira, que foi uma pedida do próprio Abel, que eu falei em primeira mão aqui no canal, após o período das férias concedida ao jogador que disputou o campeonato, a Copa do Mundo, né? Ainda segundo o Robson Morelli, a necessidade de fazer caixa para quitar compromissos financeiros pesou na decisão do Botafogo. Embora a diretoria alvinegra desejasse receber 40 milhões de euros pelo atleta, nenhuma proposta atingiu o valor e a oferta do Palmeiras foi considerada a mais suficiente para viabilizar a negociação. O próprio jogador estava muito afim de voltar para o Palmeiras, né? Então eu acho que juntou-se o útil ao agradável e tudo vai terminar muito bem. Tomara que o repórter esteja certo. Agora vamos bater um papo sobre o Luigi e sobre o Danilo. Eu gostaria do seu comentário. Eu não vou estender muito porque fica cansativo, né? A gente já falou muito de Danilo e essa parada realmente é cansativa, sempre as mesmas notícias. Então, só um enxugado do que está acontecendo sobre essa reportagem do Robson Morelli e depois a opinião de vocês é muito mais importante que qualquer outra. Então, peço por gentileza para você que está aí do outro lado opinar sobre esse assunto. Palmeiras topa negociar Luigi e aguarda a proposta oficial pelo jovem centroavante. Com Flaco Lopes e Vitor Roque no atual elenco, Luigi perdeu espaço com Abel Ferreira. E vale lembrar que o Palmeiras está aguardando aí cenas dos próximos capítulos para tentar renovar o contrato com Flaco Lopes, que eu acho muito difícil. Muitos clubes vão tentar a contratação do jogador, principalmente depois da janela que ele está sendo muito visto, né, diante da seleção da Argentina. O único jogador do Palmeiras que está na seleção ainda é o Flaco Lopes. Com a próxima janela de transferência, o Palmeiras está adotando cautela com possíveis saídas de jogadores. Com o Vitor Roque e Flaco Lopes sendo os protagonistas principais da Sociedade Esportiva Palmeiras, Luigi perdeu espaço e vai ganhar menos minutagens ainda, creio, nessa próxima temporada aqui, né? A segunda parte do ano aqui. E de acordo com Felipe Silva e Daniel Bocato, que fazem parte da ESPN, o Alviverde está aberto a ouvir proposta pelo jovem centroavante e não deve dificultar a sua saída. Até o momento não há novas ofertas oficiais sobre o atleta. Ele tem 20 anos de idade, que possui um vínculo até 2029, dezembro de 2029. E segundo o levantamento do Transfer Market, possui um valor de mercado de 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais na cotação atual. E, como eu disse, ele vai ter menos espaço ainda nesse segundo semestre dos campeonatos aqui. Até porque o próprio Abel Ferreira liberou o jogador para ser negociado. Então, a Leila Pereira creio que não vai ter problemas aí em negociar o jogador.
no momento, o momento do Flaco Lopes é muito preocupante, na minha opinião. Porque ele sim pode receber muitas sondagens e pode sair da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não creio que ele vai permanecer, até pelo futebol que ele está jogando na seleção da Argentina. Por hoje é só na minha parte, mas eu deixei um compilado de notícias do que aconteceu na Sociedade Esportiva Palmeiras hoje. E eu peço por gentileza para quem ficou até aqui, deixa o like. Continue assistindo e comentem bastante sobre Danilo, sobre Luíde. Vocês negociariam esses jogadores? Vocês gostariam de Danilo no Palmeiras? Qual seria a sua visão com o Danilo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Onde ele se encaixaria? Em que lugar ele entraria? Seria bacana eu saber de vocês, tá bom? Fiquem com os outros vídeos e muito obrigado a todos que ficaram até agora. Tamo junto! Autógrafos na porta do CT. Andréas Pereira e Carlos Miguel não deixaram de atender aos torcedores? Aos poucos, a rotina volta à academia de futebol. No fim de semana, que contou com aquecimento para o retorno do Brasileirão. O Palmeiras fez um jogo-treino no sábado contra o Juventus. Vitória alviverde por 3-1. 2 gols vieram da base e Heitor e Larsson balançaram as redes para o Verdão e tentam pedir passagem para Abel Ferreira. A gente sabe que aqui a gente tem que estar pronto para fazer qualquer tipo de função. Eu sou um cara que eu gosto de testar novas posições. É importante a gente ter essa versatilidade de cumprir outras funções. O experiente Felipe Anderson também deixou dele no jogo-treino que teve novidade. O zagueiro Alexander Barbosa, único reforço confirmado para esse semestre até então, entrou em campo e ganhou seus primeiros minutos com Abel Ferreira. Emiliano Martínez e Piquerez, que voltaram depois da participação na Copa com o Uruguai, também jogaram na partida. Agora o Palmeiras aguarda o retorno dos jogadores que estavam com a seleção paraguaia. Gustavo Gomes, Sousa e Maurício devem se apresentar amanhã. O colombiano John Arias é esperado na quarta-feira. Já o argentino Flaco Lopes é o único que não tem data para voltar. O atacante segue no Mundial. Ajudou a Argentina na classificação para a semifinal com direito à assistência. Além da expectativa pelo retorno dos jogadores que foram para a Copa, o Palmeiras está de olho no mercado. A janela de transferências abre no próximo dia 20 de julho. E o único alvo do Verdão é um velho conhecido, Danilo, do Botafogo. O volante do clube carioca foi convocado por Ancelotti para a disputa do Mundial. É cria da academia, já levantou a taça pelo Verdão antes de ir para a Europa. Agora o Palmeiras ofereceu ao Botafogo 120 milhões de reais, mais o zagueiro Naves para ter o atleta de volta. Só que o Alviverde pode ter concorrentes europeus na negociação. Zenit, Newcastle, Roma e Galatasaray abriram conversas pelo jogador. Danilo é visto pela comissão técnica do Palmeiras como a única peça que falta para fechar o elenco de Abel Ferreira nesta temporada. O Palmeiras é líder do Brasileirão com 7 pontos de vantagem e volta aos gramados no dia 22 de julho contra o Coritiba no Couto Pereira. Independente de ter a nossa vantagem que a gente tem hoje, a gente tem que jogar da mesma forma, porque somos profissionais, a gente sabe que qualquer deslize a gente pode perder qualquer campeonato, que todos os campeonatos se decidem em detalhes. Um começo de segundo semestre cheio de expectativa. Agora é hora de ganhar, vamos ter acima. A gente tem o brasileiro, que também é muito importante pra gente, a gente tem a Copa do Brasil, que também é muito importante pra gente. Igual eu falei, eu quero ganhar tudo, não quero nem saber. O Palmeiras aguarda o retorno de Gomes para discutir a renovação de contrato e pensa até em plano para... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Palmeiras deve sim correr atrás para contratar o Danilo e sim renovar o seu contrato com o Gustavo Gomes? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Aposentadoria. Então, o que diz a matéria ali no nosso site? Já pode entrar agora, que tem todos os detalhes lá, tá? Mas o Gustavo Gomes tem contrato com o Palmeiras até o final de 2027. Certo. E o Palmeiras aguarda essa chegada para propor um novo contrato até o final de 2029. Quando o Gustavo Gomes vai ter 35 anos. Isso que eu ia pesquisar, quantos anos ele vai ter no final do vínculo, né? No final do vínculo, até 2029, teria 35 anos. Mas o Palmeiras estuda até a conversar com o Gustavo Gomes, segundo a matéria, e ouvir o que ele pretende da carreira dele, porque eventualmente pode propor um contrato até para encerrar a carreira no Palmeiras. Vale lembrar que o Gustavo Gomes ele já recebeu ofertas para sair do Palmeiras. Foi, se eu não me engano, há 2 anos atrás, o Al Ittihad. Ele fez uma proposta que era muito vantajosa para o Gustavo Gomes. Na ocasião, ele pediu para ser negociado, tanto que deu um conflito ali do empresário dele com a diretoria do Palmeiras, porque o Palmeiras queria permanecer com ele. O Al Ittihad tentou, o Palmeiras fechou as portas e ele acabou permanecendo. Foi em 2024.
24? 3. 23? Foi em 2023. Foi 2023. Eu lembro que na época me passaram a informação que o salário dele é aquele salário que muda a vida, sabe? Aquele salário astronômico, mas acabou que o Palmeiras fechou as portas, ele ficou e não pensou mais em saída, né? E assim, venhamos e convenhamos, o Gustavo Gomes é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. E eu acho que ele vai acabar ficando e renovando. Então é isso, tá? A informação do Bocato tá lá, que o Palmeiras estuda, então, a estender esse contrato até 2030, até 2029, Sim. quando o jogador vai ter 35 anos, mas, eventualmente, se o Gustavo Gomes entender que quer encerrar a carreira no Palmeiras, pode até existir uma conversa para que isso aconteça. Com 35, acho que ele vai jogar mais, né? Não vai jogar só até 35, né? Mas eu não vejo assim, aqui é a questão de opinião. Eu não vejo o Palmeiras deixando no seu elenco, por mais que tenha um cara que tenha a figura do Gustavo Gomes, a liderança, a idolatria. Com a idade tão avançada e às vezes não entregando. Não sei se ele vai chegar no final do vínculo em alta também, como ele está agora. Sim. Normalmente Palmeiras. o Palmeiras não... Eu acho que isso é interessante que você falou. Já mostra uma atenção diferente. Porque normalmente o Palmeiras não costuma estender ou dar contratos tão longos para jogadores com mais de 32, 33 anos. Sim. E pode fazer isso com o Gustavo Gomes. Eu vejo a postura do Real Madrid no mercado. O Real Madrid até às vezes eu acho um pouco frio, sabe? Como ele trata os ídolos. Por exemplo, Casillas saiu de uma forma ruim. Raul, Cristiano Ronaldo, Sérgio Casemiro. Ramos. Todos esses caras, Modric também. O Kroos ele decidiu se aposentar. Mas o Real Madrid trata de uma maneira certamente fria, assim, sabe? Que eu não gosto. Mas é a política do clube. Sim. Preferências do clube em primeiro lugar, não a idolatria. O Palmeiras parece que também se baseia no desempenho dentro de campo e também o respeito que ele tem. Claro, a liderança. Tem que ficar, ô Ivan? O que você acha? Gustavo Gomes? Até quando? Aposentar? Volta, busto? Estátua? Ele merece estátua? Eu acho que merece. Merece. Quer dizer, vamos ver como é que vai ser essa reta final da carreira. Porque a gente viu como foi o Dudu também na saída do Palmeiras, né? Que tinha um respeito enorme, verdade. Uma idolatria e saiu de uma certa maneira... Não, mas o Gustavo Gomes ele vai ser o maior, pode ser o maior vencedor, né, de títulos. Sim. Tem 13 já, se não me engano. Então ele tá aí por 1 ou 2 títulos para se tornar o maior. Ou se já não for, ele já não é o maior? Eu tô achando que ele tá empatado com alguém. Eu acho ele é o tá Everton. Empatado. Deixa eu dar uma pesquisada com o aqui. Everton, talvez seja isso. Tá. Então é isso, né? Ele pode encerrar a carreira assim no Palmeiras. E o Danilo, então, perguntando, vamos falar do Flamengo? Danilo de volta ao Verdão, mandou o Eduardo Munhoz. O Fabrício Ribeiro de Andrade tá perguntando também do Danilo. O Galindo falou que sim, que o Gustavo Gomes é o com mais títulos. É isso aí, o Gustavo Gomes tem 13. Tem 13, aí vem segundo o Ademir da Guia, Dudu, Junqueira, Marcos Rocha, Mike Veiga e Everton com 12. Mas o Gustavo Gomes acho que vai ter mais do que esses 13, não vai? Do jeito que o Palmeiras está levando as competições, né? Eu acho que passa ali um pouquinho. Pode passar. Por mim, o Gomes joga até 40 anos, de titular, mandou o Cris Moreira. Calma. Amélia Manuela, até aposentar e depois estátua. Boa, já falaram do Corinthians? Não, podemos falar agora, né, do Corinthians? Temos informações, viu? Ou vai atualizar do Danilo? Como é que ficou essa história do Danilo, hein? Todo dia a gente fala de Danilo. Mas não teve novidade, né? Ontem no Fala Fonte, eu trouxe aqui, perguntaram se o Chelsea tinha interesse no Danilo. O que eu tenho de informação é que o Chelsea, sim, fez uma consulta informal, não abriu negociação até o momento pelo Danilo, mas é mais um clube que está de olho no Danilo no mercado da bola. Isso porque negociou o Andrei Santos com o Manchester United e está de olho em outras opções. Mas vale lembrar que tem o Newcastle, até como o Bocato trouxe aqui no site da ESPN Brasil, tem o Zenit da Rússia, que quer muito contratar o Danilo. E até chega a ser uma leve atualização sobre o Danilo, porque ele não deve voltar a atuar pelo Botafogo nessa volta do Brasileirão. Até porque ele tem 12 jogos já. Ele estava atuando também, né? E ele foi deixado de fora na última rodada também. Mas ele tem 12 jogos, então se ele atuar mais uma partida, ele não pode se transferir para nenhum clube do futebol brasileiro. Então ele vai resguardar, tem uma negociação, uma conversa com o Palmeiras. O Palmeiras tem muito interesse no Danilo. Já falamos aqui no Fala Fonte. É o plano A, B e C do Palmeiras no mercado da bola. Olha lá, o Flamengo tem um elenco melhor que o do Palmeiras hoje, e se chegar o Danilo, o Miller entende que o Flamengo vai ter um elenco melhor. Ô Alex, pra você, o Flamengo tem hoje o melhor elenco, se chegar o Danilo, iguala e supera. Iguala e pode superar. Agora sim, nesse elenco aí, nesse campinho que nós estamos vendo na tela, o Danilo chegando, por exemplo, o Alan vai pro banco. Aí você forma o time com o Danilo, Marlon Freitas, adianta o Andréas Pereira, com o Flaco Lopes, John Arias e Vitor Roque. Aí você vai ter no banco o Alan,
o Paulinho, o Felipe Anderson, o Maurício. Você passa a ter um banco de reservas respeitável também, assim como tem o Flamengo. Você para de chorar com a chegada do Danilo. Você nunca mais vai falar no meu ouvido que o elenco do Flamengo é superior. Você fez uma choradeira durante esse período. Rafa, só pra falar sério ainda, depois eu tô falando sério. Depois você fala suas pataquadas aí. Sério, pô. Depois você tira onda. Tô tirando onda. Tá, você falava ou não falava? Então não é chorar, é falar. Chorando. Aí é o seguinte, o detalhe que a gente costuma dizer, que eu costumo dizer pelo menos, Paulo, sobre esse Palmeiras aí, é a forma como o Abel Ferreira muitas vezes usa as peças que ele tem. Por exemplo, ele tinha sido muito criticado nos últimos tempos ao colocar o John Arias como tudo em campo, menos onde ele rende mais. O John Arias, toda hora você via aquele mapa de calor, de onde o cara percorre no campo, você via o Arias mais no campo de defesa do que no campo de ataque. Então o Abel acabava sofrendo algumas críticas, também pela forma como ele coloca em campo os seus jogadores, praticamente como ele usa cada um. E você viu na Copa do Mundo o John Arias, ele jogou numa posição que ele nunca jogou no Palmeiras. E ele foi o melhor da Colômbia na Copa do Mundo. Jogou de meia. Onde ele coloca, às vezes, Maurício e não dá certo, coloca Felipe Anderson e não dá certo. Fica desse jeito pra você, Alex? Como é que tá na tela aí? Como é? Esse time aí? Marlon, Danilo, Andrés, Flaco, John Arias e Vitor Roque, sim. É esse? Pra mim, esse é o meio campo e ataque ideal do Palmeiras. E o banco tá sensacional, não, beleza? Não, mas tá melhor. Tá melhor porque o Alan vai pro banco. Inverte só a posição do... Claro que futebol é dinâmico. Não. Eu inverteria ali o Danilo. Pessoal, rapidinho aqui. Desse meio campo pra frente, vocês acham que deixa o Palmeiras aí consolidado entre o melhor time da América do Sul e, se pá, brigar com grandes outros da Europa? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Um pouquinho mais para a esquerda. Tudo bem. Mas os jogadores são esses. Mas ele adiantando o Andrés Pereira, aí já não concordo. Não, por quê, Mira? Ele não sabe jogar de costas. Se ele receber na diagonal, uma outra coisa. Mas ele sabe fazer isso? Ele vindo de trás do Andrés Pereira, ele sempre jogou no Flamengo assim. Como é que você gostaria aí? Não, o Andrés Pereira mais recuado. Mais e o Danilo à frente. No lugar do Danilo. Mais inverter com o Danilo. Mais adiantado o Andrés Pereira, não. Ele não sabe jogar nessa posição. Você diz, ele sabe jogar em vez de um triângulo assim, você colocaria eles mais numa linha ali, os três mais alinhados. O Andrés Pereira não pode jogar adiantado, porque ele não sabe jogar de costas. Ele joga vindo de trás. Ele sempre jogou assim. Ele sempre rendeu assim, exatamente. Como é que você desenha, Jameli, com a chegada possível do Danilo? É só inverter o triângulo ali, ó. Põe o Danilo do lado do Pereira ali e o Marlon aqui atrás. E os dois com liberdade para chegar. O Miller tem razão. Se ele jogar de costas, você mata ele. Agora, ele de frente, com a qualidade que ele tem. E outra, dependendo como for, o Abel pode colocar o Alan também ali e dar uma mudada no esquema. O Flaco tem voltado, o Flaco tem voltado muito também. E outra coisa, você dá uma liberdade pro John Arias jogar. Esse jogador, ele é muito importante. Onde o John Arias perde pro Samuel Lino? Aonde? Não perde. Ganha. Eu tô falando. Então, quando nós começarmos a fazer mano a mano aí, usar os caras direito. Agora, esse Palmeiras aí com o Danilo, ele vai ficar muito mais forte. E sempre lembrando aquilo que o próprio Jamel mencionou aqui. O Palmeiras sai em primeiro, hein? Primeiro colocado e uma longa vantagem aí do segundo. Ano passado também estava, entregou. Também não pode ser tão otimista assim. É exagero do apresentador? Esse meio campo aí da seleção brasileira... Ganharia do Brasil. Ganharia do meio campo da seleção brasileira? Sim, o Andrés Pereira, Matheus Pereira do Cruzeiro, Gerson, com certeza ganharia no meio campo da seleção brasileira. Mineiro, olha lá, a nossa direção modificou, é isso que você pensa? Eu penso assim. Também. Pode ser. Jogando num 4-4-2 em losango aí, ó. Eu gosto assim, só que o Abel tem usado o John Arias mais uma ponta e o Flaco mais recuado. Mas eu gosto assim. Acho que esse campinho pra mim seria o ideal pro Palmeiras. É pra bater de frente com todo mundo, é pra ser favorito de Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores. Você lembra o tempo que a seleção brasileira jogava contra os times? Nós fizemos um jogo jogando contra o PSG lá, contra o Milan. Você pega esse time aí, esse tal de Flaco Lopes e Vitor Roque aí, e Marquinhos e Gabriel Magalhães, detona. A volta do Vitor Roque, com todo esse tempo que teve para se recuperar, vocês sabem o quanto é importante ter um tempo, não apressar a recuperação. E não tem o Paulinho ainda nessa conta. Eu fico muito feliz. E agora eu gosto muito do Alan também, cara. Ele joga muita bola também, cara. Eu tô na torcida demais para que o Danilo venha, porque aí ele vai parar de chorar. Vai ter elenco igual o Flamengo, vai ser uma beleza no Gazeta Esportiva. A gente vai passar um programa mais leve, né? Porque o que chorava... Mas agora só os últimos detalhes aí. O Palmeiras quer muito o Danilo, mas ainda não dá pra gente falar que dá pra a concorrência assinar, é grande, né, Alex? Porque tem realmente, como a Janice nos informou, tem interesse da Europa, e quando alguém da Europa vem com seriedade para buscar um jogador, é muito difícil você concorrer. E como o Botafogo está precisando muito vender,
ele vai querer vender. Não só pela grana, mas também para não reforçar um rival aqui, porque a pressão no Rio de Janeiro está muito grande pelo fato de o Botafogo estar perdendo jogadores para o Palmeiras. Barbosa, Marlon Freitas e agora o Danilo. Então, de repente, o botafoguense vê esse êxodo de jogadores para o mesmo time que é o Palmeiras, acaba ficando uma situação ruim lá também. Então, o Botafogo está rezando para chegar uma proposta oficial da Europa maior do que o Palmeiras está oferecendo. Mas e a vontade do Danilo, né? O Danilo quer ficar no Palmeiras. Você foi jogar no Newcastle? Exatamente. Desculpa aí, gente. O Danilo quer jogar no Palmeiras. Você prefere jogar no time de segundo escalão da Europa do que jogar no Palmeiras, disputando Libertadores, Campeonato Brasileiro, ou jogar no Newcastle ele vai tomar pau do Arsenal, do Liverpool, do Chelsea, do City. O Palmeiras briga hoje no sentido de contratar um jogador com essas equipes de prateleira próxima a, mas não há no mercado europeu, por tudo que ele entrega? Não dá pra competir com o euro. Não dá, esquece. Não, mas eu tô falando o atleta, ao invés de ir pro Newcastle, que não vai brigar lá por, né? Zenit. Um Zenit. Olha pro Palmeiras, que briga por tudo aqui. O Palmeiras paga bem pra caramba. De repente, o Palmeiras tem condição de brigar, não no aspecto financeiro, mas o jogador olhar com mais carinho, como disse o Alex. A não ser que seja uma vontade plena do jogador. É diferente. Aí o empresário pode dar uma recuada, tá? Mas, ao que consta, dificilmente. A vontade do Danilo ou volto para a Europa para brigar por Champions League, time grande, médio porte para grande, que tenha condição de disputar, ou quero voltar para o Palmeiras, quero retornar para o Palmeiras. Agora, a campanha vergonhosa da seleção brasileira reflete também na contratação de jogadores na Europa. Tá? Reflete muito. Você pode ver. Só se a Europa vai contratar os jogadores brasileiros para vários grandes clubes na Europa. Duvido. Tem toda a razão, Miller. Difícil. Vai contratar um argentino que pode ser bicampeão, vai contratar um francês, um marroquino, ou vai contratar o Brasil que caiu fora nas oitavas. Agora, deixa eu voltar com a Janice de Castro, porque eu falava do Vitor Roque. O Vitor Roque, antes da lesão, vinha no momento espetacular na dupla com o Flávio Lopes. Ele estava sendo convocado pelo Ancelotti.